Por que a Cn não tem limite? Essa que eu estava dizendo que é um pouco mais sofisticada a redação. Observem o seguinte. Pensa no ângulo π sobre 3 e 2π sobre 3 na circunferência. Pensa no ângulo 4π sobre 3 e 5π sobre 3. De π sobre 3 a 2π sobre 3, o arco tem comprimento π sobre 3. E de 4π sobre 3 a 5π sobre 3, o arco tem comprimento π sobre 3. π sobre 3 é maior do que 1, porque π é maior do que 3. Então, quando eu pegar a sequência dos inteiros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e mandar isso para infinito, eu sempre vou ter números inteiros arbitrariamente grandes que caem aqui. Porque os inteiros não conseguem estar antes do π sobre 3, um deles, e o seguinte depois do π sobre 3. Porque esse intervalo é maior do que 1. Então, quando eu pegar a sequência dos inteiros, os números naturais, 1 radiano está aqui, 2 radianos, 3 radianos, 4 radianos, 5 radianos, 6 radianos, e vou avançando com os inteiros radianos, vai ter um que vai cair de novo aqui junto com o 2 nesse intervalo π sobre 3 e 2π sobre 3. E eu continuo, aí vai ter outro aqui. E eu continuo, vai ter que ter alguém aqui de novo. Em outras palavras, eu tenho, ouça bem essa frase, eu tenho uma subsequência indo para infinito de naturais em que o seno vai ser maior que raiz de 3 sobre 2, porque os arcos vão sempre cair naquele pedacinho superior. E eu vou ter uma outra subsequência, indo para infinito, em que o seno vai ser menor que menos raiz de 3 sobre 2, porque eles vão cair aqui, porque aqui também é maior do que 1. Então, cada vez que eu pego janelinhas de tamanho maior do que 1 na circunferência, vai ter que ter sempre infinitos inteiros caindo nessa janelinha. E o seno vai ficar circunscrito naquele pedaço. Isso é muito sutil, esse argumento, não é um argumento simples, mas que ele pode ser resumido na seguinte frase. Existem subsequências NI tendendo a infinito com NI maior que π sobre 3 mais 2kπ, menor que 2π sobre 3 mais 2kπ. Então, são números naturais indo para infinito, em que eles sempre caem entre esses dois arcos, em alguma volta, por isso que tem o 2kπ, porque é em alguma volta lá para frente. E, portanto, 3 pontinhos fazendo um triângulo significa portanto. E, portanto, seno de NI maior que raiz de 3 sobre 2. Também existe NJ tendendo a infinito com NJ maior que 4π sobre 3 mais 2kπ, menor que 5π sobre 3 mais 2kπ, e seno de NJ menor que menos raiz de 3 sobre 2. Então, esta sequência não pode convergir para nada, porque ela tem uma subsequência que está sempre maior que raiz de 3 sobre 2 e uma outra que está sempre menor que menos raiz de 3 sobre 2. Não tem como ela se aproximar de nenhum valor finito fixo. É muito sutil esse argumento, né? Não é um argumento fácil de lidar. Mas é importante a lógica do teorema, como nós estávamos conversando. Diga. As duas subsequências não poderiam se cancelar? Não. Porque são os números que estão indo para infinito. Pensa em todos os termos aqui do seno de n. São números inteiros que alguns caem aqui, outros caem aqui. E eu não estou somando, não estou fazendo nenhuma operação aritmética com eles. Eu só estou calculando o valor do seno.
Se eu estivesse fazendo uma soma, se eu já tivesse chegado na série, poderia. A discussão faria mais sentido. Mais exemplos, ainda exemplos básicos, mas para fixar bem isso que nós estamos falando. Vou dar alguns exemplos que você pode querer ou não usar essa coisa de funções, dependendo de quanto você tem certeza do que está ocorrendo. Suponha que você pegue um número fixo, 3, podia ser 8, e comece a tirar, fazer a sequência das raízes enésimas desse cara. Raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta. O que acontece com essa sequência? Será que ela é convergente? Se é convergente, para quanto? 1. Converge a 1. É muito importante a redação das ideias matemáticas, né? Isso é uma das coisas que a gente tem que sempre que aprender a como expressar as ideias, né? Não é só em matemática, em qualquer área da ciência, é importante escrever com bastante cuidado aquilo que a gente está tentando explicar. Uma coisa que a gente usa muito, entre aspas, um truque muito usado, é tomar exponencial e tomar logaritmo. Que parece meio estranho, né? Você toma exponencial e logaritmo, você está fazendo operação e operação inversa, você está cancelando. Então, o AN é exponencial do logaritmo de AN. Sim, claro, logaritmo exponencial, um cancela o outro. Então, por que fazer, se um cancela o outro? Porque o logaritmo, ele simplifica a potência. Então, isso aqui é a mesma coisa que falar exponencial de logaritmo da raiz enésima de 3. Que é a mesma coisa que falar exponencial do logaritmo de 3 elevado a 1 sobre n. E o logaritmo simplifica a potência. Quanto que é logaritmo de 3 elevado a 1 sobre n? E agora eu sei calcular. Porque ln de 3 é fixo. N veio parar no denominador e vai para infinito. Um número fixo sobre um denominador que vai para infinito. Qual é o limite? 0. É daqueles limites operatórios iniciais, aqueles que eu comecei a fazer uma lista e depois não precisei completar. Ok? Então esse expoente tende a 0. Então isso aqui tende a e elevado a 0, que é 1. Converge a 1. Essa passagem, que se o expoente está indo a 0, então é e elevado a 0, eu fiz rapidamente. Dá para formalizar ainda mais, mas eu acho que era desnecessário, né? Acho que não precisava formalizar mais. É a história da função exponencial, e elevado a x, que tem limite. Quando o x tende a 0, ela tem limite, etc. Mas vamos fazer uma coisa um pouquinho mais interessante. E raiz enésima de n? Agora já não é óbvio que vai para 1, né? Porque ao mesmo tempo que eu estou aumentando o índice da raiz, eu estou aumentando o radicando. É raiz quadrada de 2. Daí eu vou passar para a raiz cúbica, mas não mais de 2, raiz cúbica de 3. Mas se eu usar a mesma estratégia de solução, ao invés de ficar simplesmente ln de 3 sobre n, vai ficar o que mesmo? Ln de n sobre n, que foi o nosso primeiro exemplo. Que tende para quanto mesmo? Para 0. Então isso vai tender para 1 também. Vamos escrever? O ln de n, a ln sobre n, a gente já sabe que vai para 0, hein? Já está escrito aqui. Então agora, naquele exemplo que está ali em cima, a n igual a raiz n de n, é e elevado a ln de raiz n de n, que é e elevado
a ln de n elevado a 1 sobre n, que é e elevado a ln de n sobre n, que tende e elevado a 0, que é 1. Dos vários teoremas que são específicos de sequências, então esse é extremamente importante, esse teorema da função, ele dá uma ferramenta muito importante para fazer os limites de sequências, referindo-se ao limite de uma função auxiliar que esteja conectada com aquela sequência. E tem um teorema que é muito básico, muito importante, que ele é um teorema de existência, não de cálculo. E é um teorema importante porque às vezes a gente precisa simplesmente saber se uma função, uma sequência, tem limite ou não. Sem que a gente precise saber quanto que é. Saber quanto que é um segundo momento. Na história da matemática, o número e apareceu como limite desta sequência, quando n tendia a infinito. 1 mais 1 sobre n elevado a n, com n tendendo a infinito, provou-se que tinha um limite. Uma vez que foi provado que tinha um limite, alguém deu um nome para esse limite. E aí começou a estudar as propriedades que ele tinha. Na verdade, ele nasce em problemas de juros compostos. Isso aqui é uma forma de calcular juros compostos. Então, muitas vezes você precisa só argumentar que uma sequência tem um limite, que a sequência é convergente. Aí você sabe que existe um limite, daí, num segundo momento, você vai estudar aquele limite e as propriedades que ele tem. E existe um critério de existência de limite, de convergência de sequência, que está baseado em dois conceitos, no conceito de sequência crescente e no conceito de sequência limitada. Então, são duas ideias muito simples, eu vou escrever na lousa os dois conceitos, mas antes de eu escrever, vamos tentar entender o que são esses dois conceitos. O que é uma sequência crescente? Uma sequência crescente é uma sequência que, quando você passa de um termo para o seguinte, o valor numérico aumenta. É o que a palavra crescente quer dizer. Quando você vai avançando na tua análise, os termos vão aumentando de valor. O que quer dizer uma sequência limitada? Limitada é uma sequência que tem uma barreira no seu crescimento, que ela não pode crescer indefinidamente. Uma sequência limitada é uma sequência em que, por mais que você avance, ela não passa de um certo tanto. Ela tem uma barreira que a impede de passar mais do que aquilo. Se uma sequência tem essas duas condições, ela é convergente. Imagine uma sequência que vá crescendo, mas que tenha uma barreira para esse crescimento. Necessariamente ela vai se acumular, ela vai convergir para algum valor dentro dessa barreira. Ela não consegue, se ela está crescendo sempre e não pode crescer indefinidamente, ela tem que se acumular, tem que convergir para algum valor numérico. Isso que eu vou escrever em seguida. São duas definições e um teorema. Sequência crescente, C e só C. Cada termo é maior ou igual do que o anterior. O AN mais 1 é sempre maior ou igual do que o AN. Isso que é crescente, quer dizer, quando você vai de um termo para o seguinte, o valor numérico fica maior. Ok? Natural essa definição. Claro que existe uma definição de decrescente. É só trocar o AN mais 1 maior que AN por menor. Outra definição. A sequência AN é limitada superiormente se, e só se, existe um M pertencente a R,
tal que todos os AN são menores ou iguais do que aquele M, por N maior ou igual a zero, para ficar coerente com o anterior. O que é uma sequência limitada superiormente? Se existe uma barreira, a barreira é o tal do M ali. O M é um número que necessariamente é maior que todos os termos da minha sequência. A minha sequência nunca fica maior do que esta barreira M. Então ela é limitada superiormente. E o teorema que vem em seguida diz que se uma sequência tem as duas coisas, ela é convergente. Esse teorema é, acho que, bem natural, né? Imagine a reta real. Imagine a tua sequência AN, que começa em algum lugar. E ela é crescente. Quer dizer, cada termo é maior ou igual do que o anterior. Então ela necessariamente tem que avançar para a direita, na reta real orientada, cada termo tem que estar à direita do anterior porque ela é crescente. Cada termo é maior do que o anterior. Mas ao mesmo tempo ela tem uma barreira que a impede de crescer indefinidamente. Existe um M a partir do qual ela não pode passar. Então ela vai crescer sempre para a direita e não pode passar desse M. Não tem jeito disso ocorrer a não ser a sequência se acumulando em torno de algum valor L. Observe, quando eu disse que ela era crescente, eu disse que tinha uma barreira, mas eu não sei se ela vai se acumular nessa barreira ou se vai se acumular antes. Eu sei que ela tem uma barreira. Se ela tem uma barreira, ela tem muitas barreiras. Se ela não passa de M, ela não passa de um monte de outros valores. Então ela tem alguma barreira, um M, e ela vai ter que se acumular em algum lugar. Pode ser que a barreira M não seja a barreira ótima, seja uma barreira superdimensionada. A sequência do E, 1 mais 1 sobre N elevado a N, a gente prova que ela é crescente e que ela é menor do que 3. Aí conclui que ela tem limite. Chama o limite de E. Só que o E não é 3. O E é 2,78. Então, que é um uso desse teorema. Eu vou fazer uma aplicação desse teorema e vou deixar uns passos para vocês pensarem. A gente pode voltar a eles mais para frente. Olha para a seguinte sequência. Olhem para essa sequência. Raiz de 2, 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 e vai sempre aumentando a cada novo termo. Eu acrescento um 2 multiplicando e uma raiz envolvendo tudo. Tá? Ok? Então, vou fazer o seguinte. Primeiro, passo 1 é crescente. Daqui a pouco eu explico por que ela é crescente. Passo 2 é limitada superiormente. Daqui a pouco eu explico por que ela é limitada superiormente. Mas o que eu queria ilustrar primeiro é o seguinte. Se eu conseguir provar que ela é crescente, que ela é limitada superiormente, qual que é a conclusão que esse teorema do qual eu acabei de falar me garante? Que ela é convergente. Então a conclusão é que a N é convergente. Esses teoremas de existência às vezes parecem muito fracos, porque, tá bom, ela converge, mas eu não sei para quanto. O interessante é que a gente consegue descobrir para quanto.
Você primeiro precisa saber que existe. Agora que você sabe que existe, eu descubro quanto. Se eu não soubesse que existia, eu não conseguia descobrir quanto. Sutil isso, né? Agora que eu sei que ela tem limite, que ela é convergente, eu escrevo o seguinte. A n mais 1 é igual a raiz quadrada de 2, que é o que eu acrescentei no AN. Para passar do AN para o AN mais 1, eu coloco um 2 multiplicativo e uma raiz envolvendo tudo. Então eu posso escrever isso. Quando n tende a infinito, se eu não soubesse que ela é convergente, eu não poderia escrever o que eu vou escrever agora. Porque se eu não sei nada sobre ela, pode ser que o AN fique oscilando. E que o AN e o AN mais 1 fiquem oscilando. E eu não tenha limite para escrever. Pode ser que elas tendam para infinito. Que então eu vá concluir que é infinito igual a infinito. Porque ambas estão indo para infinito. Mas não, eu sei que ela é convergente. Então eu sei que ela tende para um número real. Então quando n tende a infinito, isso vai para o número real L e isso vai para o número real raiz de 2L. Se eu não soubesse que ela é convergente, eu não poderia escrever nada nesse instante. Porque poderia ser uma igualdade infinito igual a infinito, que não me leva a conclusão nenhuma. Ou poderia ser até oscilante igual a oscilante, eu nada posso dizer. Mas eu sei que ela é convergente, portanto eu sei que tem um número real L para o qual os termos convergem. Eu sei que esta igualdade ocorre para um determinado número real. Elevo tudo ao quadrado. L2 igual a 2L. Tem duas possibilidades. L igual a 0 ou L igual a 2. Claro que não é L igual a 0, porque ela é a minha sequência crescente. Então converge para 2. O que eu queria que vocês percebessem antes de eu fazer aquelas outras duas coisas, quanto que foi importante eu saber que era convergente para eu poder descobrir que convergia para 2. Sem saber que era convergente, eu não poderia ter escrito aquela última equação. Agora, quando eu soube que ela era convergente, eu consegui escrever e calcular que o limite era 2. Fiquei devendo fazer a demonstração de que ela é crescente e limitada superiormente. Tá certo? Vocês podem tentar fazer, senão eu faço depois.